Morrer não significa simplesmente perder a vida. Morrer também significa ser ausente. E é isso que Hamlet, um filme que conta a história do que acontece antes de Hamlet, mostra pra gente. O filme narra uma história de morte real, que é a perda de um próprio filho, por exemplo. Mas também narra a história de uma morte simbólica, que é a ausência de um pai. Esse pai é William Shakespeare, um dos maiores dramaturgos da história. O ser ou não ser aqui, ele tem um peso diferente. O ser aqui se faz na presença. Afinal, sem a presença, somos meros fantasmas. É isso que a lição do filme mostra pra gente. O filme tem uma carga de presença e uma carga de ausência enorme. Muitas pessoas em nossas vidas morreram, não porque perderam a vida, mas porque se tornaram ausentes. É esse tipo de reflexão que o filme causa na gente. Eis a questão: como saber se eu não sou um mero fantasma ou não na vida de alguém? Diante das tragédias da vida, como expressar tamanha dor de perder o próprio filho? Aliás, palavras não conseguem simplesmente mensurar o que é necessário quando isso acontece. Apenas o ato de ser e se fazer presente é o que podemos expressar em momentos como esse. A Terceira Margem do Rio também é um conto que fala sobre morte simbólica. Guimarães Rosa fala sobre a ausência paterna, aonde o pai está em um lugar desconhecido em uma canoa. Se você nunca leu esse conto, eu recomendo, tá na internet, é de graça, é só pesquisar. E ele é bem curtinho, mas ele fala de um tema um pouco misterioso e até ausente, que é a Terceira Margem do Rio. Afinal, o que é a Terceira Margem do Rio? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá bom? Aliás, pra mim, a Terceira Margem do Rio é justamente essa morte simbólica. Aliás, o pai, ele vive ali. Ele simplesmente dá pra ver ele, dá pra ver que ele tá vivo, dá pra ver que a sua existência está ali, na terceira margem do rio, mas ele não se relaciona mais com a sua família. Ele escolhe viver distante em um lugar que representa essa morte simbólica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu aconselho você a me seguir, se inscrever no canal, deixar seu like, comentar aqui o que você achou desse vídeo, que tipo de reflexão causou em você e o que tipo de conteúdo você quer ver aqui nesse canal, que quer que eu fale. Pode comentar aí, fica à vontade que eu leio todos os comentários. Voltando ao assunto então, esse não é o caso de Hamlet. O pai simplesmente não abandona o filho, ele está ocupado. Mas o filme nos chama a refletir sobre nossa própria existência e o papel do outro nela. A morte simbólica é real e também é uma perda, há um luto aqui. Ela se expressa não só na ausência de alguém em meio ao sofrimento, ela aparece no término de um relacionamento, por exemplo, no emprego perdido, na perda de uma amizade. Isso também gera um luto real, mas com uma perda simbólica. Perceba que muitas pessoas veem a nossa existência, fazem parte da nossa existência, nos relacionamos com essas pessoas, mas elas podem simplesmente ir embora. Elas podem ir embora porque morreram de fato, ou podem ir embora porque a relação acabou. E isso é o mais triste de tudo. Isso é o mais complicado de tudo, de se lidar com uma morte que o ser ainda está vivo. É isso que significa a morte simbólica. E é isso que o filme traz pra gente. É isso que a Terceira Margem do Rio também traz pra gente. O teatro, ele é uma expressão, uma tentativa de colocar para fora aquilo que não pode ser dito, por exemplo, pois a palavra, nesse caso, tem um limite. Então Shakespeare, no filme, encontra no teatro uma maneira de expressar a dor que está sentindo pelo próprio filho. O filme tem uma licença poética sobre o que realmente aconteceu na vida de Shakespeare. O filme é baseado em um livro, não em fatos históricos. Tanto que o nome dos personagens, como a esposa de Shakespeare, também é mudado e alguns contextos também é mudado. Então, não significa que foi exatamente isso que aconteceu e foi tudo o que motivou Shakespeare a escrever o drama de Hamlet. Mas a pergunta que o filme nos faz é o que fazer diante do luto? O que falar para alguém enlutado? Essa é uma reflexão que o filme me causou ao ver a dor de Agnes, a mãe que perdeu o filho Hamlet. Angel Beats é sem dúvida um dos meus animes favoritos. Já fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre a complexidade presente na simplicidade da vida com base nele, mas o anime também fala de luta, fala de falta e fala de morte, fala de ausência. Todos os personagens que estão presentes no anime, eles morreram e estão em um mundo pós-morte. Eles só encontram a paz quando finalmente realizam aquilo que tanto queriam em vida, mas que não conseguiriam ou não conseguiram porque estavam impossibilitados devido à sua condição de vida precoce antes de morrerem. Então, quando os personagens atingem a paz e conseguem atingir o que tanto queriam, realizar sonhos, eles desaparecem, deixando seus amigos e finalmente descansando em paz. O anime representa a falta que alguém faz em nossas vidas, representa a brevidade que a vida é e
que os laços humanos possuem também. A simplicidade presente na complexidade aqui é que é ouro para algumas pessoas aquilo que nós consideramos simplesmente lixo. Aquilo que nós consideramos normal pode ser um maior ouro para alguém que simplesmente não pode fazer, como andar, pular. Tem pessoas que não conseguem andar e pular da maneira correta, ou simplesmente não conseguem fazer nenhum movimento, porque estão em uma cama, ou estão em um estado crítico de doença, ou em estado paliativo mesmo. E aqui eu quero linkar agora todas as 3 obras, porque todas falam de presença. E presença é o que também define uma vida feliz. É extremamente bom, terapêutico e virtuoso quando vivemos a vida com presença, quando damos valor em cada detalhe, quando percebemos que viver é muito complexo, por mais que seja simples, por mais que seja ordinário. Presença no momento, sentindo a complexidade de cada coisa, na lindeza da chuva, no latido do cachorro, no sol, na lua ou nas estrelas, tudo tem sua complexidade, por mais simples que pareça. Olhar nos olhos de quem você ama, prestando atenção nos detalhes de seu rosto, te faz amar ainda mais, porque damos mais valor nas coisas que observamos. Quando paramos essa correria toda e simplesmente observamos a vida, é aí que damos mais valor à vida. Quando observamos o nosso cônjuge, é aí que estamos observando mais a vida, e é aí que estamos até amando mais as pessoas que estão do nosso lado. Quando paramos e finalmente observamos e damos valor naquelas coisas que antes pareciam simples, mas que agora a gente se faz presente e que agora se fez complexo. A pergunta que fica para vocês é que será que estamos observando a vida? Será que estamos dando valor nas pessoas que amamos? Ou o cotidiano tomou conta de nossos cérebros, de nossos corações, de nosso ser? Será que morremos simbolicamente para aqueles que estão ao nosso lado? Ou você simplesmente está correndo a vida como se não houvesse amanhã e esquecendo quem está do seu lado, esquecendo as coisas mais essenciais que você tem? A pergunta também que não quer calar é como viver presente na vida de alguém em um mundo tão corrido, tão rápido e tão desgastante. Talvez viver o presente seja viver contemplando os detalhes da vida. Saber viver o ordinário e ser leal a ele também. Saber desacelerar quando necessário. A vida é um caos, mas somos responsáveis por nossa existência, somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. É isso que vai dizer o Pequeno Príncipe. Viver presente é viver responsável, se responsabilizar pela própria ausência, a ausência de ser quem você se propôs a ser perante o outro, e o ser só se dá na relação presente com o outro, com o mundo. No fim, tudo é vaidade, vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo passa e vira pó, não há nada de novo debaixo do sol. A morte vem e, no fim, o que sustenta a nossa existência é a relação que temos com o Criador de todas as coisas, com aquele que consegue ser 100% presente em nossas vidas. É somente nele que podemos encarar a morte e vencê-la. Não importa qual seja o desafio, a morte aqui é uma oferta de libação. A morte aqui tem cheiro de vida e festa. A morte para Deus é a morte da inexistência. A morte da ausência do ser é uma nova vida com um novo centro. Centro esse que podemos contemplar para sempre. E centro esse que se dá no nome de Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, que você vai me ajudar bastante. É isso, me siga lá no Instagram também. Valeu, falou, fui!